Olá, o programa Análise Direta está começando e hoje vamos abordar o seguinte tema: psicopatas. A minha entrevistada lançou recentemente o livro O Mal Disfarçado de Bem, Manual de Sobrevivência para Vítimas de Psicopatas. Então, eu recebo aqui a psicanalista Júlia Barani. Seja muito bem-vinda, Júlia. Tudo bem com muito você? Obrigada, tudo bem. Você já é de casa, né? O pessoal aqui, o nosso público já te conhece, gosta muito do seu trabalho. Mas quem está te conhecendo agora, né? Teve essa primeira interação contigo. Só para a gente deixar um pouquinho mais amarrado o tema. O que é considerado psicopatia? É um transtorno de personalidade e não é considerado uma doença mental. Tá. No CID-10, que é o Catálogo Internacional de Doenças, é classificado como transtorno de personalidade antissocial, Tá. ou psicopata. E me diz uma coisa, nesse caso que não é considerado uma doença mental, a pessoa ela nasce psicopata, desde neném ela já nasceu desse jeito, né, com essa questão aí desse distúrbio, ou não, ao longo da vida ela pode se transformar num psicopata? Esse assunto é bem polêmico, mas a grande maioria dos pesquisadores concorda que a pessoa já nasce assim. Entendi. Tá? Porque é um defeito no cérebro. Não é algo que alguma fatalidade, alguma situação deixou aquela pessoa, né, mudou aquela pessoa e levou ela para um outro extremo, não é isso? Não, ela pode ter, por exemplo, uma lesão na parte do cérebro. Entendi. Que processa emoções nobres humanas. Uhum. Aí, a atitude dessa pessoa vai ficar psicopática. Entendi. Né? Que a atitude básica de uma pessoa, de um psicopata, é não se conectar empaticamente, compassivamente com outros seres humanos. E quais são as principais características de um psicopata? Algo que a gente pode começar a observar ali no dia a dia. É muito fácil de identificar. Eu até brinquei, né? Perguntei aqui para você, você olhando para mim, eu sou um psicopata ou não? Ó, momento da verdade. Você não consegue nessa conversa comigo aqui identificar. O que você precisa analisar ainda mais? Eu preciso analisar a biografia da pessoa, né? Como é que foi a infância. Perguntar para a mãe dele ou dela, né? Como é que foi? Em geral, é uma criança rebelde que já causou confusão na escola, na família, judiava de animais, botava sempre a culpa nos outros, sabe? É uma criança bully. Tá. Né? Não, olha, não é todo bully que é psicopata, mas todo psicopata é bully. Entendi. Né? Já Então, fica um alertinho ali piscando, então. Se você tem uma criança que nada que você faça dá resultado, você não consegue educar essa criança, comece a ficar alerta. E tem recursos para encaminhar essa criança de uma forma mais ou menos social, né, para a vida. Tem. Os especialistas sabem indicar. Né? Isso nessa primeira fase da criança. Sim. O adolescente, que tipo de características ele vai ter? Ele vai ser um adolescente mais retraído ou não? Vai ser um adolescente rebelde, problemático? Isso. Ele vai para o problemático mesmo? Sim. Dissimulado, muito encantador, né? Engana os outros usando uma máscara. Ele Sim. não é aquilo. Ele quer se mostrar assim. Essa é uma característica básica de psicopata. E quando chega na fase adulta, o que é mais ali peculiar? Aí temos a escala Harrer, que foi Robert Harrer que desenvolveu, estudando população carcerária, porque os que estão entre nós, a gente não tem como estudar. Sim. Né? Mas a população carcerária, sim. Essa escala Harrer é usada nos tribunais para diagnóstico de psicopata. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um folheto em que eu coloquei essas 20 características básicas. Vamos lá. Tá? Loquacidade, charme superficial. Fala muito bem. Mas é tudo assim. Né? Não aprofunda. Não. Faz de conta que aprofunda e você até pode se enganar. Tá. Megalomania. Porque eu vim aqui mudar o mundo.
né? Conta só daquelas experiências incríveis. Sim. Ah, já tive amigos assim? Bom, eram amigos, né? Que falam, ai, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Depois você vai descobrir, não viajou para lugar nenhum, não fez nada daquilo. Mas ele fala que fez, mesmo não tendo feito. Isso. Agora, peraí. A gente tem que tomar muito cuidado para uma dessas características. Uma característica ainda não é ainda, né? tá bom. Outra, mentira patológica. A pessoa mente por diversão, às vezes nem precisa mentir, mas ele mente. E gosta de observar que a mentira pegou. Entendi. Tem um prazer ali por De trás enganar os de outros. enganar. Né? E às vezes, então, não é vantajoso contar mentira, mas mente assim mesmo. Né? Eu costumo dizer, basta o psicopata mexer os lábios, que ele está mentindo. Entendeu? Ele não é capaz de falar a verdade, nunca. Ah, quando ela é adequada. Quando pra convém. ele, claro. Tudo é quando convém para um Tudo psicopata. quando convém. Esse é o peso que ele usa, né? Tá, O critério. sim. Né? Sedução, manipulação. Então, ele chega para você e começa a te elogiar. Ah, você é tão bonita. Por que você está fazendo aqui? Por que você não vai ser Miss Universo? Sabe, esse tipo de coisa? Entendi. Então, para os desavisados, caem nessa armadilha, aí ele vai fazendo outras coisas e a pessoa não percebe, porque está toda encantada com os elogios que ele está dando. Entendeu? Então, esse tipo de manipulação. Ou então, fala que você não viu o que viu, não ouviu o que ouviu, manipula. Quase te chama de louca. Não, te convence. Te convence que você é, nem te chama, te convence. Te convence que o preto é branco, sabe? Esse tipo de coisa. Entendi. Que o dia é noite. Te convence. Manipula você, né? Para estar na mão dele. Te faz pedir desculpa por um erro dele, quase. Também. Aliás, o psicopata nunca erra. Ele é perfeito. Entendeu? Entendi. Tédio, necessidade de estímulo. Como ele não tem sentimentos nobres humanos, ele não sabe amar, ele não tem ligação com as outras pessoas, né? Ele não tem responsabilidade, isso é outra característica dele. Então, ele vive no tédio, sabe? Nada move ele. Entendi. Né? Então, ele vai buscar o quê? Vai buscar coisas excitantes para fazer. E uma das coisas que mais excita um psicopata é fazer o outro sofrer. Nossa. O extremo disso é o torturador. Ele tortura fisicamente a sua vítima e se deleita com isso. Então não é uma tortura apenas psicológica, pode chegar à tortura física mesmo. A grande maioria deles não chega à tortura física, mas à tortura psicológica. Entende? Entendi. Te convence que você é louca, por exemplo. Né? Tem aquela famosa técnica gaslighting, que vem de um filme. Sim, assisti. Né? Então, ele queria botar a esposa no manicômio para ter a herança dela. Sim. Então, e é um filme perturbador e angustiante, que você vê que aquela mulher não consegue se livrar dele e ela vai se percebendo como louca, já que ela não está conseguindo convencer ninguém mais do que ele, que é o maluco ali, né? Isso. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus clientes, você não está louco. É tão importante isso para a pessoa começar a sair do fundo do poço, sabe? Bem, outro. Impulsividade. Não pensa, então, antes de agir. Sai fazendo. Juro, eu achei que o psicopata fosse mais metódico. Ele até pode ser quando isso é conveniente. Gente, tudo é conveniência, então. Mas então ele é inteligentíssimo. Ele é esperto. Eu Esperto, costumo não chega a ser, não é que ele tem um QI a mais, né, assim, A inteligência do psicopata não é atrapalhada pelas emoções humanas. Entende? Ah, sim. Ele consegue ser mais racional, então, isso, né? é uma inteligência fria, calculista, clara, né? Ele
Ele já está articulando tudo. Ele entra num ambiente desse, ele já está vendo quem pode dar para ele o que ele quer. De quem ele pode se utilizar, entende? É assim. Só para pegar o gancho nisso que você falou, o que atrai, então, um psicopata? A gente volta também falando das características, mas o que atrai um psicopata? Como que ele escolhe a vítima? É pelos pontos fracos? Não sei, uma carência que às vezes a pessoa pode ter, tanto homem quanto mulher, né? Como que é essa atração? A atração dele é por a vítima que tem algo para dar para ele, algo que ele quer. Dinheiro, posição social, poder, sexo, uma fachada de respeitabilidade, aí ele se casa, tem filhos, entende? Não, eu sou casado, né? Vai ver o que acontece em casa, né? Sim. Ou até mantém essa esposa totalmente iludida. Mas, ou seja, tem um objetivo ali. Sim. Ele traça, não é assim, só também quero fazer a Júlia sofrer. Não, ele quer o dinheiro da Júlia, ele quer o status que a Júlia tem. A Júlia é escritora, a Júlia é psicanalista, eu quero estar ali com a Júlia. Mas, assim, não é tão descartável assim, é só aquela coisinha momentânea? Às vezes até isso. Tá. Passou na frente, ele desejou sexualmente, ele cata e pronto. Entendi. Depois larga, entende? Não tem conexão, não tem respeito por aquela pessoa, nada. Usa, é um objeto, não é um ser humano, sabe? Sim. É assim Mas antes ele faz essa coisa da empatia, né, do sedutor, que é o que você falou, da eloquência, para até conquistar. Na hora que conquistou, aí sim que é o momento dele torturar, entre aspas, assim, essa pessoa se for psicologicamente. conveniente. Se for conveniente. No sentido de, se você, por exemplo, ainda tem coisa para dar para ele nunca vai se revelar a sua verdadeira face para você. Eu tenho clientes, que ficaram 20 anos casadas com um psicopata e só descobriram depois, quando elas já deixaram de ser interessantes para ele. Entendi. Durante 20 anos ele manteve a ilusão, o engodo. Ele pode ter tido mais 2 famílias. Tá? Eu tenho uma outra cliente que descobriu, depois de 20 anos, que ele tinha outra família. Cara, como dá conta de tudo isso? Ele é muito ocupado, um profissional muito bem sucedido, precisa viajar. Entendi. Tá bom, meu amor, eu cuido das coisas aqui para você, eu espero você chegar, mas me liga para mim. Eu não pude ligar, eu estava muito ocupado. Ele estava na cama com a outra, entendeu? Esse tipo de coisa. Entendi. E essa aqui está totalmente apaixonada, iludida e a serviço dele. Percebe? Geralmente, ou isso não é uma característica forte, assim, mas o psicopata ele mantém mais de um tipo, então, de relação ali. Por exemplo, ele sai muito da monogamia para a bigamia, para além disso? Um psicopata nunca é fiel. Nunca. Nunca. Ele nunca vai ficar só com um parceiro. Senão ele morre de tédio, percebe? Entendi. Ele precisa de diversidade, variedade e quantidade. Entendi. O que mais que a gente tem aí para falar? Irresponsabilidade. Irresponsabilidade? Ele nunca assume responsabilidade real por seus atos. Não fui eu, fui o outro. Por exemplo, uma criança vai fazer isso. Sim, sim. Foi meu irmão. Né? Ele, não. Ou ele até vai assumir para parecer uma pessoa digna. Mas não porque ele se sente responsável. Entende? É tudo mascarado. O psicopata, ele chega a ser amoral? Ele é amoral. Mas ele é amoral, mas ele, por não identificar o que é certo, o que é errado? Ele sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que é aceito pela sociedade, o que não é. Só que ele não se importa. Ele não é que ele faz sem perceber. Não. Não é só instintivo ali. Não. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Sabe? Ele não é um coitado. Não, e ele planeja para fazer aquilo. Entende? Eu vou, por exemplo, entregar esse carro para esse cara vender, vou deixar ele arrumar todinho. Depois, eu vou dizer para ele, eu não quero mais vender. E fico com o carro consertado pelo outro. Entende? É todo um planejado aí
para extorquir o que do outro? O que o outro tem. Mas isso não é desmascarado muito fácil? E eles conseguem driblar tudo isso, sabe? É impressionante a capacidade de botar culpa em outros, de escapulir, sabe? Que nem sabão. Tá. O peixe molhado, né? Tchim, desliza para fora, né? É muito difícil capturar um sujeito desse ou uma mulher dessas. E tem um índice que mostra que os homens são mais tendenciosos ou as mulheres são mais tendenciosas a esse tipo de distúrbio ou não? Dizem que são mais os homens. Tá. Mas nós não temos certeza disso. Nós não, como eu te disse, nós não temos estatística dos psicopatas que estão fora entre nós. E um psicopata pode chegar a nunca ser pego? Em geral, eles não são pegos. E os que são pegos, onde eles erraram? Você disse que tem a questão do índice carcerário. Esses até podem se vangloriar de terem sido criminosos. Olha quanta gente eu matei. Lembra a megalomania? Sim, sim. Faz qualquer coisa para aparecer. Sabe aquele piloto do avião que foi jogado nos Alpes Suíços? Sim. Ele fez isso para quê? Para aparecer. Nem que seja com a morte dele, entende? Vão falar de mim. O mundo inteiro vai falar de mim. E de fato falou. Só que ele já estava morto. Sim. Mas ele teve o prazer antecipado. Eu vou fazer tal coisa e todo mundo vai falar de mim. Entendeu? Entendi. Nossa, esse assunto, gente, é muito vasto. Tem muita coisa aqui pra gente ainda conversar ao lado da Júlia, que é psicanalista. Eu vou deixar aí vocês terem esse tempinho só do intervalo para voltar conosco. Lembrando que já tá aí na nossa fanpage, dá aquele like, compartilha também a nossa entrevista. Se você acha que tem alguma amiga, um amigo dentro dessa situação se envolvendo com um psicopata, que às vezes de fora a gente enxerga um pouco melhor, compartilhe com essa pessoa, indique essa entrevista. E claro, se você quer ver outros conteúdos nossos também, é só dar uma olhada no nosso canal do YouTube, que é o Análise Direta, e temos o nosso WhatsApp, onde você pode mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em algum outro país, só colocar 055 11 na frente do número de telefone. A gente já volta para bater esse papo com vocês. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Análise Direta. Eu sou Renata Admiral. Hoje a gente recebe aqui a psicanalista Júlia Barani e a gente está falando de um tema que é bem complexo, mas também muito interessante para a gente entender um pouquinho mais. Psicopatas, como identificar? No nosso primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, das características, de quem são essas pessoas, só que a Júlia escreveu um livro, né, Júlia, que é esse daqui que está do lado, que é o livro O Mal Disfarçado de Bem, Manual de Sobrevivência para Vítimas de Psicopata. Júlia, queria que você falasse então um pouquinho desse livro, que está saindo agora, né, já vai ser lançado agora em novembro, é isso? Isso. Este livro nasceu da necessidade praticamente diária das pessoas saberem o que fazer quando estão numa situação dessas. Porque o psicopata não dá para consertar. Ele nasce psicopata e morre psicopata. Não tem como fazer um tratamento meio para salvar aquela pessoa. Mas e as vítimas dele? Sim, claro. Né? O psicopata faz um monte de vítimas. Várias, não é uma só. E são essas pessoas que precisam de ajuda. Eu recebo no mínimo uma solicitação de ajuda por dia. Tá. Ou seja, mais comum do que a gente gostaria. Muito mais comum do que a gente gostaria, e principalmente porque as pessoas têm muita dificuldade de identificar que estão num relacionamento tóxico. Sim. Sabe? Identificar, por exemplo, que está nas mãos de um pai desses. Né? Ou tem um filho assim e não sabe o que fazer. Né? Tenta de tudo quanto é jeito educar essa criança e não consegue. O psicopata não é educável.
né? Mas tem jeito, tá? De pelo menos cercear a sua agressividade. Tá. Se você está nas mãos de um chefe assim, por exemplo, ele vai minando você, vai te destruindo todo dia um milímetro, até que uma hora você está totalmente destruída, vai fazer o quê? Né? Essas pessoas estão pedindo ajuda. E parceiro amoroso, então? Essa é uma das piores relações com o psicopata. Porque você entra numa intimidade, a maior intimidade que pode existir entre dois seres humanos. E aí você fica vulnerável, né? Claro. Então você pensou exatamente no manual de sobrevivência, que é o que Sim. você falou, sobreviventes de psicopata, para ajudar todas essas vítimas. Isso. Do que essas vítimas precisam depois? Como que elas vão perceber também que elas estavam na mão de um psicopata? Primeiro é essa identificação que a gente fez no Sim. primeiro bloco, né? Tem muito mais, né, para falar sobre isso. Então elas precisam identificar que estão numa situação dessas. Uma vez identificado, tem jeitos de escapar. Como? Né? Você começa fingindo também. O psicopata finge, você começa fingindo que você nem percebeu ainda, sabe? Porque se ele perceber que você percebeu, ele vai te manipular mais ainda, vai chantagear, vai fazer coisas que te impeçam de sair fora da situação. Sim. Se isto for contrário ao que ele quer, né? Então, o primeiro passo é saber o que é um psicopata e que você está nas mãos de um provável, né? Porque se essa pessoa está te fazendo sofrer, só isso já é uma condição de você cair fora. Claro. Né? Mesmo que não seja um psicopata. Agora, se for psicopata, mais ainda, porque o objetivo de um psicopata é destruir. Não tem nenhum outro objetivo. Ele vai te sugar, vai te explorar, vai tirar tudo que ele precisa ou quer de você e depois ele vai jogar fora. A casca vazia, sabe? Uhum. Então, não se engane, esse é o teu fim se você está nas mãos de um psicopata. Então tem que começar a jogar o jogo dele. Tem que começar a fingir, né? E coletar provas, porque isso tudo poderá ser útil para você. Porque, na grande maioria das vezes, se chega num processo judicial. Você fala provas em que sentido? E-mails grosseiros, chantagens? Mentiras. Mentiras. Por exemplo. Tá. Tem uma outra situação que acontece muito quando ele já não quer mais disfarçar que ele é quem ele é, ele começa a te maltratar. Provas desses maltratos. Não é desculpável. Nenhum maltrato é desculpável. Não é? Claro. A gente não pode engolir isso. E as mulheres, em geral, engolem. Por amor, né? Pela relação, pelo casamento, pelo que for. Uhum. Né? Então, essas provas também são importantes. Às vezes, até agressões e a mulher não dá queixa, não faz BO. Sabe? Mas aí por quanto tempo ela vai fazer esse jogo, ou ele, claro, né? Eu conheço pessoas que tiveram relacionamentos abusivos e, assim, homens que tiveram relacionamentos abusivos foram abusados psicologicamente por mulheres, né? Isso existe manipuladoras muito. Também. Mas eu digo, por quanto tempo você tem que ficar coletando provas, fingindo, jogando o jogo dele para você conseguir se libertar, até você conseguir provar quem ele é? Até você conseguir cair fora e ter tudo isso na manga. Porque você poderá precisar, entende? Só terminar, só assim, percebi, não estou bem, vou terminar, isso não vai ajudar. Só se você conseguir sair fora segura. Entende? Tem sempre um risco ali? Ele pode chegar num nível mais adiante? Ele pode achar um jeito de tirar tudo que você tem. Na grande maioria das vezes, a vítima de psicopata sai sem nada. Se você tinha dinheiro, se foi, está tudo na conta dele. Sabe, esse tipo de coisa. E você deu. O pior é isso. Você Sim. deu porque ele estava
necessitado, você ficou com pena, sabe? E você deu. Eu lembrei de um caso agora, Júlia, pessoas um pouco próximas assim de mim, que a mulher quis terminar com o marido, ele tinha aceitado, e aí num dia que ele foi pegar a criança para ver, ela falou, então tá bom, quando você fica aí, eu vou no mercado. Ele trancou a porta, colocou todas as coisas dela para fora, alegou abandono de casa, falou que ela que tinha ido embora com todas as coisas dela, e que daí ele ia tirar até a guarda da menina. E ela foi embora e não tinha para onde ir, porque ele falou que foi ela que abandonou, ele alegou abandono de lar. Tá vendo? O truque. E ela saiu só para fazer uma comprinha, porque era o dia de visita dele. E tirou tudo dela, realmente. Olha só. Você conhece algum? Me dá alguns exemplos para a gente também entender um pouquinho mais, assim, para quem às vezes está ali assistindo a gente, está assim, mas será que comigo é a mesma coisa? Será que não é? Será que não foi só uma briga, né? Um dia ruim daquela pessoa? Uns exemplos palpáveis para a gente se identificar. A gente não pode correr esse perigo de chamar de psicopata o outro só porque ele ofendeu, machucou, sim, né? Sim. Isso é muito perigoso. Não dá para generalizar, porque é uma coisa séria, né? Só um profissional pode realmente dar um diagnóstico, mediante testes, né, e coisas assim. Então, esse comportamento, um ou outro, a gente não pode chamar de psicopático, mas se for repetido, né? Sim. Se existe uma, vamos dizer, rotina de maus tratos, né? Se a infância, vai descobrir a infância dessa pessoa, né? Se você desconfia, comece a pesquisar, seja detetive, tá? Isso é outra dica que eu sempre dou para as pessoas. Tá desconfiada, comece a pesquisar. Pergunta Ir em busca mãe. também de um especialista, isso é importante. Também, vai fazer uma terapia, vai perguntar por aí, para até se sentir mais segura para largar aquela situação. Isso. Que às vezes a pessoa está muito vulnerável, né? Está muito apegada, está muito carente ali, está muito envolvida na situação e realmente é difícil de sair. Então, procurar um especialista também, pessoas que possam te proteger, pessoas que confiam da família, amigos, para quando sair poder ficar descansada na casa de alguém sem medo de ter uma agressão, uma retaliação por isso. Isso, você precisa montar, isso que eu estava falando, né, dos passos. Sim. Você precisa montar um esquema seguro para você, né? Se acontecer alguma coisa, você tem para onde ir. Passar a noite, inclusive, que pode acontecer como aconteceu, de repente você está na rua, né? Sim. Então, porque uma das coisas que o psicopata também faz com a vítima é tirar todo o sistema de apoio que ela tem. Ele faz a caveira dela para a família, por exemplo. E até a família pode ficar contra ela e a favor dele. Poxa, por que você maltrata tanto esse cara que é tão maravilhoso, esse marido que é tão exemplar? Ninguém sabe o que ele faz em casa. Mas na frente dos outros, dos familiares, ele é uma pessoa incrível. E quem é o problemático é ela. Ou ao contrário. Sim, claro. Eu tenho um paciente que é assim, né? Ele dizia para os pais, para os familiares, né? Essa mulher não presta. Ela faz isso. Imagina. Como que você fala uma coisa dessas dela? Essa mulher maravilhosa, mãe exemplar, sabe? Entendi. Até que aconteceu uma coisa mais grave e aí as pessoas começaram, a família começou a acreditar nele. O que pode ser muito grave para uma vítima? Pode chegar à morte, assassinato? Pode também. Mas eles não se arriscam a tanto. Eles podem, né? Eles não querem muitas vezes sujar as próprias mãos. O que eles podem fazer? E eu lanço sempre essa suspeita. Suicídios que não são realmente suicídios, e sim foram provocados por um psicopata. Quer dizer, na verdade, ele matou a vítima com as próprias mãos dela. Levou essa pessoa a tal estado de desespero que ela não via outra saída. Ela não aguentou. Sim. Eu tenho certeza que muitos acontecem assim. Entende? Então, aliás, isso é uma constante nas pessoas que eu atendo. Ideias suicidas. Porque a situação é tão horrível
tão alucinante, tão fora de qualquer coisa que você possa imaginar, que você não vê saída, sabe? E aí vai para uma alternativa, não é alternativa. Que não é uma alternativa. Isso é desespero. E uma pessoa consegue se recuperar 100% depois de ter sido vítima do psicopata? Esse é o assunto mais importante. Se isso aconteceu na vida de alguém, é para morrer e nascer de novo, sabe? Então, você tem que rever toda a sua vida diante de um episódio desses na tua vida, né? Você tem que ver todos os seus pontos fracos, se fortalecer neles, deixar de ser ingênuo, porque na maior parte das vezes a gente é ingênua, não acredita que esse mal possa existir, sabe? É muito difícil imaginar que uma possa pessoa pode existir chegar nesse ponto, né? uma criatura com um aspecto de ser humano e não agir como ser humano. Como é que você consegue imaginar isso, um negócio desse? Que não tem coração, que só tem cabeça, né? Inteligência e força física, né? Vai, mas aqui no meio não funciona. Não existe. Sabe? É igual o Homem de Lata do Mágico de Oz. Né? Não tem coração. Porque ele não se arrepende em nenhum momento. Eu tô falando Não. ele, gente, só escolhi um gênero, mas Isso, entenda tem. ele, ela, ou a, Isso, né? Mas é só para ficar mais simples aqui, é pra gente conversar. Não tem nenhum arrependimento? Não. Ele pode se arrepender de não ter explorado mais. Gente, é surreal Entende? essas coisas. Não é? Só de eu ficar chocada, eu não sou psicopata, né? já estou analisando aqui se está tudo bem. Não, tenho bastante sentimentos, está tudo certo. E como que essa vítima consegue sair sozinha disso? Ou ela tem realmente que pedir ajuda? Tem que saber que tem que pedir ajuda, que ela sozinha não vai conseguir. Em geral não consegue. Sabe por quê? Porque ela chega num nível de depredação física, psicológica, financeira, tal, que ela precisa de ajuda. Está sem dinheiro, está sem força, sabe? Uma das primeiras coisas que eu peço para as minhas pacientes fazerem, ou meus pacientes fazerem, é um check-up médico, porque você está com síndrome de pós-traumática. Isso que eu ia perguntar, o que pode desencadear também outras comorbidades, como, sei lá, depressão, síndrome do pânico? Isso, tudo. Isso pode estar tudo ali, assim. Se a pessoa às vezes está depressiva com alguma coisa, achando que a vida dela está uma droga, ela tem que olhar para ver as relações, né? Com quem que ela está se relacionando. Seja no trabalho, seja, né, um filho, um marido, a mãe, um pai, enfim. E pode estar com o corpo todo desequilibrado, falta de vitamina, as adrenais não funcionam, né? Os hormônios não funcionam, a tireoide começa a não funcionar, não consegue dormir, não consegue comer ou come demais, sabe? Algum distúrbio vai desencadear com ali. certeza, né? Então precisa equilibrar isso. Nós temos um protocolo, um médico que trabalha junto comigo, aliás, ele tem um capítulo aqui, doutor Micael Marques, ele desenvolveu um protocolo para atendimento específico de vítima de psicopata. E eu já tive um caso que em 2 semanas a pessoa já estava em pé, sabe? Conseguindo tomar conta das coisas, agir, porque, em geral, as pessoas chegam em tal ponto de prostração que não consegue nem fazer alguma coisa. Sim. Sabe? Mas cuidando do físico, aí a pessoa ganha um pouquinho de força e começa a reagir. E eu até percebi aqui, né, você vai fazer esse lançamento do livro e você também propõe um bate-papo sobre o tema. Isso. Você acha que é sempre importante, não só, claro, lançar ou estar aqui, esse bate-papo pode ser um passo inicial para a pessoa se perceber o outro e talvez enxergar isso como a primeira iniciativa de melhora? Sim, isso é um passo que a pessoa já está dando para sair do fundo desse poço que ela está, né? E outro, nós temos um site em que muita informação eu coloco periodicamente, artigos,
entrevistas. A entrevista aqui desse canal já também está nesse site, né? Para as pessoas verem, porque é preciso informação. A gente não sabe que isso existe. Não, e você já falou aqui nas outras entrevistas, né, que você deu aqui para análise direta, você realmente escreveu, foi atrás do assunto, porque você também sofreu, você foi uma vítima. Sim. E você até conversou comigo agora nos bastidores, falou que só uma vítima consegue entender realmente o que a outra pessoa passou, com propriedade daí, né, do assunto. Exatamente. Eu passei por isso, então eu sei o que você está passando. Isso é básico num tratamento, né? A gente precisa estabelecer um vínculo, sabe? Eu te entendo. Nossa, isso faz tanta diferença. Não é aquela coisa que, sei lá, eu nunca passei, falo eu te entendo, você vai pensar, entende, mas não entende muito.Essa unidade que se forma entre paciente e terapeuta é importante também. Agora, não vamos querer agora que todos os terapeutas tenham... Por favor, não, a gente não está desejando mal para ninguém, Por isso gente. que a gente precisa dizer o que é. O meu terapeuta que me ajudou a sair do fundo do poço, a quem eu agradeço aqui, Mauro Gertner, ele não passou, não foi vítima direta de um psicopata, mas ele sabia do que se tratava. E ele jogou aquela corda no fundo do poço. Sabe o que ele falou para mim? Você não fez nada de errado. Ele repetiu isso 3 vezes. Porque eu cheguei destruída lá. Achando que ainda a culpa era sua, né? Sim! A vítima sempre acha que tem culpa, como pode? Exatamente. Então, é assim que ele começou o meu tratamento. A sua opinião, assim, a vítima sempre chega se sentindo culpada porque a gente tem uma sociedade que não te apoia e que te trata assim, a gente cresce com isso, que a vítima sempre tem culpa, ou foi só o psicopata, aquelas pessoas que você estava ali envolvidas que te deixaram com aquela sensação? Eu sinto que a gente também não tem um apoio social, um entendimento da sociedade. Isso eu falo em casos de vários abusos, de vários tipos de vítimas. Nesses casos também específico. Também. A pessoa não acredita em você, a pessoa da própria família nem acredita em você. Sim, isso acontece. Então, onde você vai buscar apoio? Tem que ser um apoio em pessoas que entendem do assunto. Então, nós precisamos formar comunidades que entendam do assunto. Roda de conversa, sabe? Workshops para... Isso tudo está no nosso programa. Workshops para capacitar profissionais, médicos, terapeutas, Sim. sabe? Você, até pode, você que passou por isso, sabe? Vocês aí que passaram por isso, vocês podem formar uma roda de conversa no seu estado, na sua cidade, porque esse Brasil afora precisa disso. Ainda né? se fala muito pouco do assunto? Assim, Muito pouco. as vítimas também têm vergonha de assumir que passaram por aquilo? Mas é mais a vergonha de ter caído naquele jogo ou ainda é a culpa? A culpa, não sabe que caiu. Né? A ignorância e a culpa são o duplo aí que enterra a gente mais ainda. E no caso, por exemplo, estou sofrendo disso, já saí de casa, mas eu tenho um filho, tenho uma guarda compartilhada. O que essa mãe ou que esse pai, sabendo ou identificando após algum tempo que aquela outra pessoa tem esse transtorno, como que vai ser esse tipo de relação? Porque você não vai, se você não conseguir provar, que pode desencadear também tudo isso? Olha, eu tenho também clientes que estão nessa situação e é o inferno. Sabe? Porque essa situação de desmerecer o outro, de prejudicar o outro sempre que possível, de colocar os filhos contra, isso continua. E vai continuar. Até que os filhos abram os olhos. Que o filho acaba ficando com aquele sentimento, você terminou com a minha mãe, ou você terminou com meu pai, você não quis mais, ela tentou salvar, tem sempre aquilo, né? Isso. A questão de se vitimizar também o psicopata. Ele sempre vira a história do avesso. Sim. Ele que é vítima. Ou ela que é vítima.
A gente vai entrar, vamos aprofundar um pouco mais este assunto. Eu vou para um breve intervalo, só para a gente dar aquele tempo de respiro, né? Que o papo é bem sério. Mas olha, a gente já volta com a análise direta e continuaremos com essa conversa gostosa aqui ao lado da nossa psicanalista convidada de hoje, Júlia Barani. A gente já volta. Olá pessoal, a Análise Direta está de volta para 151 nações e claro, para você que está todo aí interessado neste nosso tema de hoje, que são psicopatas, como identificar? Nós recebemos aqui a psicanalista Júlia Barani. Júlia, falando da vítima, né? Até brinquei com você, vamos parar de dar audiência para os psicopatas e vamos dar audiência, claro, para as vítimas. A superação, tem como superar? Você pode até falar por você, né, que foi vítima. Essa cura, da onde vem essa cura e como transformar algo que foi tão ruim em algo bom? Sim. Como você fez? Eu penso que todos os desafios que a gente tem na vida vêm por algum motivo. Uhum. E eu preciso dar valor a esse motivo. É como uma lição que a gente tem que aprender, sabe? Então, algo tão horrível assim exige o quê? Exige uma transformação total. Você precisa ver o que realmente tem valor e o que não tem. Ver os seus parâmetros. Ver as suas vulnerabilidades. Uhum. Né? Onde que você permite ser destruída. Né? Pegar a sua vida nas suas mãos. Isso é muito importante para qualquer um de nós. Senão a gente é joguete nas ondas da vida, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, poxa, mas é todo mundo que me trata mal, parece que eu deixo. Aí chega, o pessoal estoura comigo no trabalho. Aí chega em casa, é tudo em cima de mim. Assim, as pessoas patinando, tentando fazer o certo. Sim. E parece que assim, todo mundo consegue agredir aquela pessoa. Sim, porque ela está com essa porta aberta. Né? E, em geral, essa porta aberta vem desde a infância. A gente foi desvalorizado quando era pequeno, precisava agradar papai e mamãe, senão corria perigo. Nossa sobrevivência depende dos nossos cuidadores. Então, você faz tudo para agradar e essa atitude você transporta para a sua vida adulta. Sim. Então, está na hora de virar adulto, né? Está na hora de crescer, né? E se valorizar. Isso para nós é muito sofrido às vezes, né? Você largar aquilo que não serve mais, encarar a vida como ela é, né? E enxergar que existe o mal e o bem também, né? Não é só o mal. Essas pessoas, às vezes, que sofrem isso, acabam daí ficando extremamente desconfiadas. Chega a ser um trauma que você não consegue partir para uma outra relação. Como trabalhar tudo isso? Então, você transformou numa coisa positiva. Você foi lá, foi fazer psicanálise, você escreveu um livro, você atende pessoas com esse tipo de perfil, você foi ajudar. E aquelas pessoas que realmente ficam naquele trauma de não vou mais gostar de ninguém, não vou mais me deixar levar. Como que fica tudo isso? Bem, isso depende de cada um, mas para de ter pena de si mesma, sabe? Isso é básico. Se a pessoa continua com pena de si mesma, ou seja, atitude de vítima, não sai do lugar. Você tem que ter atitude de sobrevivente, por isso que eu chamo de sobrevivente. Sobrevivente é aquele que conseguiu se manter e continua. A vida é para ser vivida, é para fazer o bem. Faça do veneno uma coisa boa. O pavão faz isso, né? Ele ingere toxinas e faz aquela penugem maravilhosa que ele exibe para a gente. Então, de algo ruim, ele transforma algo bom em algo bom. E a mesma coisa a gente tem que fazer. Eu tomei isso para mim. Sim. Né? Esse horror todo que eu vivi tem que ter algum sentido. Aliás,
Essa é uma coisa básica que a gente precisa na vida. As coisas precisam ter sentido, né? Será um sofrimento pelo sofrimento ali. O sofrimento precisa ter sentido também. Para que eu sofri? Para nada? Não! Tem um objetivo. Eu vou transformar esse sofrimento em algo bom. E quantas pessoas você pode salvar a partir disso, para não chegarem no ponto, né, tanto tempo passando por aquela situação. Precisa aprender essa lição? Tudo bem, mas não precisa sofrer tanto para aprender essa lição, sabe? Aí vem alguém que pode te ajudar. Olha, reconheça isso e não vai por ali, vai por aqui, né? A gente pode fazer isso com tudo na vida, né? Não precisa. Quantas mães, eu lembro, o óleo de Lourenço, você lembra daquela história? Claro. De uma necessidade para o filho dela, ela conseguiu algo que serviu para quantas crianças? Para quantas pessoas? Né? Então, de uma experiência particular, você constrói algo que é bom para todos. Se todo mundo pudesse pensar assim, né? Em ajudar, né? Do que atrapalhar. Isso. Porque a gente é social. Não podemos esquecer, nós não somos indivíduos sozinhos nesse mundo. Ninguém vive sozinho aqui. Todos nós precisamos uns dos outros. E o que a gente precisa aprender, ainda mais nessa época nossa agora? Aprender a amar. O que é isso? Às vezes a gente nem sabe o que é. Mas às vezes acho que a gente não sabe porque a gente não se ama. A gente delega para todo mundo te deixar feliz, mas você não se faz feliz, você não se ama. E como que você vai amar o outro se você não gosta de você? Como? Não tem como. Começa amando a si mesma. Começa amando a si mesma, não permitindo ser maltratada. Não aceite. Isso não é normal, isso não é saudável. Né? Do que você está se punindo? Precisa ficar nas mãos de um psicopata para ele continuar te maltratando, te punindo? Do quê? Você não fez nada de errado. E a vítima consegue se livrar totalmente do psicopata? Assim, você não tem esse caso de, ter um filho juntos, ou o psicopata ele não desiste, ou não, ele vê que ali não tem mais nada, que ele foi meio que descoberto, ele parte para uma outra. Ninguém joga um jogo com alguém que não quer jogar. Então você deixa de jogar o jogo com ele, aí ele vai procurar outra. Enquanto essas outras todas não souberem. Mas o meu objetivo é que isso seja público, que as pessoas saibam o que é um psicopata. Para que, por exemplo, uma companhia aérea não contrate um piloto psicopata. Claro. Você gostaria de andar num avião pilotado por um psicopata? Mas aí tem alguns testes que você pode fazer para você descobrir? Isso é uma coisa que também nós queremos conseguir, né, a nossa equipe. Que algumas profissões que sejam básicas para a vida, né, que sejam... Que coloque a vida do outro em risco, né? Sejam, passem por esses testes. Não é fácil porque custa muito, precisa ser estabelecido esse critério. E até as pessoas aceitarem esse critério demora. Não é fácil. Mas a gente chega lá. Na Inglaterra, por exemplo, já existe serviço social que monitora as ações de alguém que foi diagnosticado psicopata. Ele já não tem muita liberdade para fazer o que ele bem entender. Entendi. Isso é básico. Como aqui no Brasil não tem nenhum critério, nenhuma defesa jurídica, nada, eles vêm todos para cá, sabia? Não estou acreditando nisso. Sim. Dos outros países vêm parar aqui. Vem parar aqui. Então, vamos parar com isso, né? Vamos estabelecer também critérios aqui de defesa jurídica, por exemplo. Precisa ter um jeito de identificar se aquele pai ou aquela mãe é psicopata. Porque se for, como é que você vai deixar uma criança nas mãos dessa criatura? Não pode. Ele também pode usar a criança para manipular, claro, né, outra pessoa. Né? Olha, Júlia,
Eu sei que tá todo mundo aí morrendo de vontade. Eu queria conversar contigo durante 10 horas aqui na sequência, uma semana. Mas olha, já foi pedido, então a gente já fez o convite aqui para a Júlia, para vocês ficarem bem tranquilos. A Júlia vai voltar um pouco antes do lançamento do livro, Isso. né, Júlia? Me fala um pouquinho do lançamento, então, quando que será? Então, o lançamento será no dia 25 de novembro, na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, Certo. número 509, às 3 horas da tarde. É um sábado. Então, eu vou estar lá das 3 às 6 para bate-papo. Vocês podem ir lá, comprar o livro, ter o meu autógrafo e conversar comigo. Olha que bacana, gente, o mal disfarçado de bem. Então, antes dela lançar esse livro no dia 25 de novembro, ela volta aqui. Então, para você que gostou muito do programa de hoje, a gente já sabe que vocês têm dúvidas desde o outro programa que ela participou aqui. Então, vocês podem já deixar aí nessa nossa entrevista suas dúvidas, seus comentários, que a gente repassa para ela novamente. E eu quero te agradecer por você ter essa disponibilidade de voltar e conversar um pouquinho mais com os nossos telespectadores, que você sabe que eles, né, são assíduos de informação. Então, quero agradecer demais você ter se disponibilizado a voltar ainda antes do lançamento do livro, que eu sei que você é uma pessoa bem ocupada. Muito obrigada pelo convite. Então, na próxima, pessoal, vocês não podem perder, Júlia Barani, psicanalista, aqui no nosso Análise Direta. Daqui uns 15, 20 dias a gente divulga aí com antecedência para vocês ficarem ligadinhos, tá bom? Para você que já gostou dessa entrevista, quer compartilhá-la com alguma outra pessoa que você acha que precisa assistir, que tem muitas pessoas que precisam sim assistir essa entrevista, dá aquele like na nossa fanpage, compartilha a informação. No nosso Facebook é Programa Análise Direta, no nosso canal do YouTube para você ver todo o nosso conteúdo aqui do programa, chama Análise Direta, e a gente também pode fazer contato através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 99224 7760, ou se você está em outro país, 055 11 99224 7760. E claro, você também pode entrar em contato aqui com a Júlia. Júlia, você pode deixar seus contatos pra gente? Sim, tem um e-mail, né? superasas.x@gmail.com. Esse e-mail dessas pessoas que são vítimas de psicopatia, que entram em contato Podem para entrar em conversar contato com você. comigo e podem também entrar no site, tá? Que chama www.psicopatasentrenós.com.br, e tem a página no Facebook, Superasas. Perfeito. Tá? Então, não é só também quem já sabe que foi vítima, quem está com dúvida, Sim. também pode entrar em contato para tirar essas Sim. dúvidas, para identificar um pouco mais a fundo. Leia todos esses artigos. Eu sempre Sim. posto tudo que eu estou falando aqui, eu também já divulguei lá. Perfeito. Então tem muita informação para É, vocês. Isso, tá? Tá bom, Júlia, muito obrigada. Vejo você então no próximo, aqui Isso. em breve já, né? Isso. Marcado. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Deixa um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo programa. Beijo, tchau.